que é responsável pelo desmantelamento dos sindicatos, agora do movimento estudantil, que lança todo mundo no vazio político, num vazio de expectativas ou da falta de expectativas sobre o futuro, que tira bolsas de alunos de pós-graduação e que lança esses alunos na incerteza e indefinição sobre o seu futuro, sobre o seu presente. São situações extremamente graves. A fome, a miséria, a perda das aposentadorias. Preciso encarar essas coisas com a seriedade que elas merecem. Não se pode fazer política desse jeito. Não se pode assumir um papel político qualquer que ele seja com essa falta de responsabilidade, de sensibilidade em relação ao que a política significa na vida prática das pessoas. Esse é um compromisso de primeira grandeza, um compromisso que delimita quais são as organizações que agem para o povo, pelo povo, que estão ligadas ao povo, que são o povo, daqueles carreiristas triviais que se conhece todo espectro político, esquerda e direita, e que servem unicamente a si mesmos, que defendem em última instância apenas os seus próprios interesses, ainda quando esses interesses não sejam interesses pecuniários, sejam interesses de outra ordem, vaidade pessoal, ou galgar mesmo posições sociais às custas da vida, da miséria do povo. O único lampejo de mobilização que a esquerda aceitou tomar para si foi uma mobilização sobre a qual a esquerda não tem nenhum controle. E os resultados disso são os mais imprevisíveis possíveis, que é a questão ambiental ou do clima em sentido genérico. Nessa última greve do clima, o que mais chamava atenção, nesses atos isolados aqui no Brasil, se juntaram a grandes atos que aconteceram no exterior, é que não havia nenhum programa, não havia nenhuma unidade, não havia nada que caracterizasse um propósito que pudesse ser apoiado, que representasse realmente um avanço em relação, mesmo que única e exclusivamente às questões do meio ambiente. Não havia nada disso. Palavras de ordem confusas, os partidos e os sindicatos que aprovaram a participação no ato também não definiram programa nenhum, mas quem se valeu desse programa, está se valendo dele e tem o poder de usá-lo em seu favor são os grandes blocos de países avançados que fazem demagogia barata com relação ao meio ambiente, enquanto as sombras financiam todo tipo de atividade ilícita nas florestas do Brasil, do Congo, e onde quer que tenha recursos para serem extraídos, esses países tentam se beneficiar com o mínimo de preocupação, ou sem o mínimo de preocupação ambiental. Veja o que a BHP fez aqui no Brasil, no caso das barragens. Veja o que a França faz sistematicamente no norte da África. Veja o passado e o presente de exploração e opressão que caracterizam a história da Inglaterra. Vejam que os Estados Unidos
fizeram com seus índios, com o território do seu país? E o que fazem com os outros países? Emissão de poluentes, industrialização a mais desenfreada e a mais danosa possível ao meio ambiente, o descuido no transporte de petróleo, os inúmeros acidentes ocorridos. Qual é o programa da esquerda em relação a isso? Antes da cúpula do clima se reunir, nos dias 21 e 23 de setembro, está se reunindo, em Nova York, organizam enormes marchas que depositam todas as esperanças de solução desses problemas na própria cúpula do clima, nas mãos das principais potências que são os principais responsáveis pela política de destruição sistemática e global de todos os biomas que ainda estão parcialmente preservados. Se fosse para participar de um ato como esse, se fosse para participar, porque é muito questionável que um ato que surja com uma frente tão ampla quanto essa, tão heterogênea quanto essa, cumpra algum propósito político positivo, mas se fosse para participar, no mínimo se deveria exigir a apresentação de um programa claro que permitisse à população saber quais são as propostas que estão sendo apresentadas efetivamente em defesa, por exemplo, da floresta amazônica contra os latifundiários que avançam sobre ela e que transformam parte da floresta em pasto e que não parecem ter aí nenhum freio de nenhum lado. Quais são as alternativas que foram oferecidas para a renca, para a população ribeirinha, para a população amazônica? Porque uma coisa é certa: preservar a Amazônia, a floresta amazônica, mantendo os povos que lá vivem na miséria, não é uma boa solução, é uma solução descabeçada. É uma solução que não merecerá o apoio mesmo de quem vive da floresta. Que coloca, inclusive, numa posição confortável o governo Bolsonaro, ainda que as promessas que o governo Bolsonaro faça sejam as mais falsas possíveis e que não tenham nenhuma afinidade com aquilo que o governo Bolsonaro faz. Bom, diante da falta absoluta de perspectivas, alguns se veem tentados naturalmente a desistir. E outros se veem tentados a se unir numa frente deformada que já não tem mais características próprias, que perdeu seu sentido de existência. Bom, nem uma solução nem outra, porque nenhuma das duas são soluções reais. Se nós quisermos que algo de efetivo aconteça, nós temos que nos apoiar na vontade transformadora daqueles que são atingidos diretamente pelos efeitos perniciosos da crise econômica. Por aqueles que têm o seu sofrimento subestimado pelo governo. Por aqueles que teriam a possibilidade de, na pior das hipóteses, conter o que de mais grave acontece consigo e com a sua família, e que vê o governo dando de ombros em relação ao sofrimento da população,
em nome de um projeto político que não deu certo em lugar nenhum e que só pode ser apresentado sob uma ótica positiva a partir da falsificação da realidade ou da desconsideração da parte ruim da realidade que lançaria uma nódoa sobre o sistema global que foi construído pelos mesmos liberais que dizem agora que é preciso dar a eles carta branca para aprofundarem o projeto político que eles têm implementado há tantos e tantos anos. No caso brasileiro, me ocorre agora o exemplo do Roberto Campos, o famoso ministro do Castelo Branco, do presidente ditador Castelo Branco, que havia participado do governo Getúlio Vargas, dos responsáveis pela criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que depois formulou o plano de metas com Juscelino Kubitschek, que não se atribuiu a responsabilidade, inclusive, pela altíssima inflação ocasionada pelo projeto de expansão econômica do governo Juscelino Kubitschek, e depois ingressou aí de mala e cuia no governo militar, na ditadura de 64, também produziu os efeitos mais devastadores e reabilitaram o Roberto Campos, a teoria do Roberto Campos, inclusive nomeando um seu neto aí para o cargo, agora se não me engano, presidente do Banco do Brasil, bom, não tenho certeza. Foi aí nomeado pelo governo Bolsonaro, talvez em memória do seu pai. E o ideário é o mesmo ideário que não deu certo naquela oportunidade, que levou a população trabalhadora a um dos menores salários mínimos do mundo na época, ao altíssimo nível de informalidade, aos baixíssimos níveis de escolaridade que o Brasil tem até hoje. Aonde isso vai nos levar? Até quando é possível admitir que se apresente como novidade aquilo que está no poder há tantos e tantos e tantos anos? Uma crítica deveria ser feita ainda, retomando a questão do clima. Parece que a questão do clima é uma maneira, como se diz, uma maneira engenhosa de remover os trabalhadores, de tirar os trabalhadores do centro da luta política. Como muitas e muitas outras bandeiras também já foram utilizadas e são utilizadas até hoje. São os partidos da classe média, os partidos da pequena burguesia, que querem tirar do centro das disputas que fazem com que, ora, os trabalhadores avancem, ora a burguesia avance sobre os trabalhadores, para uma disputa absolutamente secundária, ou para disputas absolutamente secundárias. Todas elas subtributárias, inclusive, dessa disputa central. Muitos movimentos que são considerados movimentos progressistas, na verdade, têm essa dubiedade, cumprem essa dupla função. Podem até defender algo que diga respeito a uma liberdade que deveria ser defendida e que deve ser defendida, mas, por outro lado, desviam o movimento popular dos assuntos centrais. Tiram de campo o movimento operário. Ou conferem ao movimento operário um papel de figuração numa luta secundária. É o que nós vimos, por exemplo, em 2013, nas manifestações no Brasil. É o que nós vimos, por exemplo, em maio de 1968 na França e em outros países. O movimento operário, milhões e milhões de trabalhadores na França sendo mobilizados,
por uma luta sem objetivos claros, sem um programa, sem uma estratégia definida, sob o controle de interesses de segundo plano. O que se deveria fazer é justamente o contrário: colocar o movimento operário no centro da luta, colocar os trabalhadores no centro da disputa política, levantar as reivindicações econômicas que dizem respeito ao conjunto dos trabalhadores, evitar as regressões, garantir o emprego formal, reduzir as jornadas de trabalho, evitar que essa massa de desempregados force cada vez mais a economia para um padrão de empregabilidade que submete os trabalhadores a jornadas cada vez maiores e a salários cada vez menores. Essas são as questões centrais. E essas questões não passam por nenhuma frente que possa abrigar no seio dessa frente os inimigos do povo, os inimigos dos trabalhadores, aqueles que querem cancelar os direitos que já foram conquistados e que querem impedir que novos direitos venham a ser conquistados. Querem desmantelar a organização do movimento operário dos trabalhadores, que censuram seus partidos, como censuraram, por exemplo, o PT ao impedir a candidatura da sua principal liderança e prendê-la. Agora, no Congresso do PT, o que nós vemos é uma briga de foice para garantir que o partido continue a ser controlado pela mesma camarilha que está por trás do programa político apresentado pelo governador da Bahia, Rui Costa, que está por trás da falta de ação do partido em relação à prisão do Lula, em relação à adoção de um programa de lutas que permita ao movimento popular avançar. E é isso. A situação é muito difícil. Nós convidamos todos os que têm interesse e que possam a participar da greve de educação, embora não seja muito bem uma greve, aí de estudantes, que está sendo convocado para os dias 2 e 3. Embora nós achemos difícil que se materialize de fato essa greve, a gente acha que é uma forma de pressionar o movimento estudantil, os centros acadêmicos, a que eles ajam, convocando essa greve e tentando mostrar, para quem ainda tem alguma dúvida, quem está de que lado, quem quer avançar e quem quer seguir esperando até que o Bolsonaro faça o que quiser de nós todos e do país e nos coloque numa situação que o máximo que nós podemos antecipar é que será uma situação desesperadora em que possivelmente nós tenhamos que organizar um movimento popular em condições muito piores do que as que temos hoje. Então é isso. Agradeço a todos os que assistiram ao nosso vídeo. A gente teve aí um hiato grande entre o vídeo anterior e esse, em função da nossa participação no Congresso de Trabalhadores da USP, em função das inúmeras atividades que a gente tem tentado organizar, inclusive fazendo aquilo que a gente acha que deveria ser feito por todas as organizações nesse momento, populares, genuinamente populares, que é de se aproximar de outras organizações, de fazer com que a militância da maior parte das organizações entenda que, apesar das divergências, o movimento popular, não o movimento dos patrões, tem que tentar encontrar um programa comum, tem que tentar organizar atividades maiores, mais sólidas e que estejam ancoradas na mais ampla democracia e na mais ampla participação dos trabalhadores da população. Muito obrigado.